E nessa semana teremos a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai definir o rumo da taxa básica de juros, a Selic. Como será que essa percepção apontada pelo Boletim Focus vai impactar a decisão do colegiado? Qual o efeito da próxima decisão do Copom sobre o Plano Safra? Para responder essas e outras questões, está conectado aqui com a gente o pesquisador da FGV Agro, o Felipe Serigati. A princípio falava-se de um corte de 0,25% na reunião desta semana no Copom. Será que o Banco Central vai mudar isso e vai manter a taxa de juros do jeito que está, hein, Serigati? Essa é a primeira pergunta. Boa noite, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Petra, e muito obrigado pelo convite. Pois é, então os números divulgados hoje pela pesquisa Focus trouxeram um cenário aí menos animador. Provavelmente o que vai ter influência na decisão do Banco Central dessa semana, eu acho que o principal deles é justamente a inflação, tá? Veja que a expectativa de mercado com relação à inflação, ela subiu, tanto agora em 24 como em 25, embora o Banco Central está olhando muito, mas muito mais para 25, uma vez que a inflação de 24 está praticamente especificada e qualquer decisão da política monetária teria pouca influência. De qualquer forma, a gente tem duas informações que eu acho que são importantes para a gente lembrar da semana passada. Primeira delas, semana passada teve divulgação do IPCA, tá? O IPCA do mês de maio, e a inflação deu uma acelerada, né? Veja que não podemos responsabilizar a tragédia no Rio Grande do Sul. Então, o pessoal estava aguardando que será que aconteceu com o preço do arroz, e o arroz, né, a variação mensal até subiu, mas subiu menos de 1,5%, ou seja, praticamente nada para um produto agropecuário. Então, foi realmente a parte da inflação do setor de serviços que veio acelerada. Isso, naturalmente, traz preocupação para o Banco Central, de forma que o mercado está olhando para a reunião do Copom nessa quarta-feira e agora está entre duas dúvidas. Opa, será que o Banco Central vai manter a sinalização dele da última reunião, que era um corte de mais 0,25, ou será que o Banco Central vai parar para olhar? Gente, deixa eu segurar aqui a taxa de juros e vamos ver o que vai acontecer. Tomamos nova decisão daqui a 45 dias. De qualquer forma, seja como for, o cenário de uma taxa de juros de menor, inferior a 2 dígitos, essa praticamente saiu do radar ao longo de 2024. Pois é, é difícil a gente até arriscar um palpite, né? Por conta dessa. Até a última votação foi equilibrada, 4-3 ou 5-4, um placar lá bem apertado. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que isso representa de impactos para o agro, né? Ter uma taxa de juros que pode até ficar estável, até crescer, dependendo da situação da inflação, e um plano safra que deve ser anunciado até o final do mês aí, com um governo que tem pouco dinheiro para subsidiar os juros, né, para empréstimos e, enfim, para o seguro também. Vamos por partes, né? Então, eu acho que com relação a Plano Safra, a situação para o governo ela está um pouco mais confortável. Então, ele vai anunciar a redução de taxa de juros. Ora, por que ele vai anunciar a redução de taxa de juros? Bom, porque a taxa de juros, né, a taxa de captação dos bancos, que é influenciada pela Selic, no momento em que a gente conversa, ela é menor do que justamente há 12 meses, né? Quando estava divulgando o último Plano Safra. Então, para o governo, não é que é tranquilo, é obrigatório que haja essa redução. O ponto a ser questionado é qual que vai ser a intensidade dessa redução. Outro ponto, provavelmente o governo vai anunciar uma ampliação do volume de recursos oferecidos. No entanto, provavelmente as linhas que efetivamente oferecem subsídio, essas linhas talvez não tenham ganhos de expansões reais, tá? Então, ele vai disponibilizar, falar, olha, estou disponibilizando um volume total, mas naquelas taxas efetivamente subsidiadas, ou seja, abaixo do preço de mercado, provavelmente essa não teremos uma expansão no volume real, ou seja, já descontada a inflação, volume total de recursos a ser ofertado. Em relação à questão dos alimentos, né, a gente vinha divulgando aqui que os alimentos voltaram a pressionar a inflação. Você até na última participação falava sobre a possibilidade dos impactos no Rio Grande do Sul aumentarem essa pressão, né?
Hoje o aumento dos alimentos está ainda mais relacionado à sazonalidade ou ainda tem algum efeito da relação da oferta e da procura em determinadas situações? Então, o Banco Central, em geral, não vai olhar para a inflação de alimentos, porque ela tende a ser um choque transitório, tá? Então, olha, você vai ter lá uma safra ruim, faz o preço subir, não há taxa de juros no mundo que consiga resolver isso, fazer aumentar ali o volume de chuvas, fazer evitar uma geada, não tem o que fazer, né? E no ciclo seguinte, se o pessoal tiver condições de produzir, volta à sua trajetória de normalidade. Então, em geral, o Banco Central não olha para a inflação de alimentos. O que tem preocupado o Banco Central é a inflação de serviços. Essa inflação de serviços está fortemente associada a um mercado de trabalho aquecido aqui na economia brasileira. Certamente, parte do público vai dizer e com total razão. Mas como que pode estar um mercado de trabalho aquecido com uma taxa de desemprego acima de 7%? Só que para padrões brasileiros, uma taxa de desemprego de 7% é uma taxa de desemprego baixa. Por que que o mercado de trabalho está aquecido? Entre outros fatores, principalmente porque o governo tem aquecido a economia, principalmente através de expansão de gastos. O setor de serviços, como não sofre a competição dos importados, tem conseguido crescer de um lado e aumentar preços do outro. Já quando a gente olha a indústria nacional, que sofre com os importados, na verdade, tem perdido esse espaço. A gente tem uma demanda aquecida e tem sido atendida cada vez mais por importação. Então, olhando para o Banco Central, ele não está olhando para a inflação de alimentos. Agora, quando a gente for olhar para o domicílio, é óbvio que os domicílios sentem o desconforto da inflação de alimentos. Mas, gente, isso é natural. Há 12 meses, a gente estaria falando ali da alta do preço do óleo de soja, né? O pessoal vai lembrar É que verdade. tinha ali, carregando ali, aquele preço mais alto da safra de 22, 23. Agora, a gente está olhando o quê? O arroz? Não, o arroz estava mais alto na virada do ano que estava agora. Quem que aumentou? Foi cebola, foi batata, foi a cenoura. Gente, o Banco Central não vai mudar a taxa de juros por causa disso. Tem que ser algo mais estrutural e que não seja um choque temporário. Obrigado, Felipe Serigati, mais uma vez pela sua análise aqui no RN e até uma próxima. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos.